Utilizando o Excel 2007 para realizar a soma das células B3, B4, B5, C3, C4 e C5, teremos de digitar soma B3 mais B5, soma B3 ponto e vírgula C5, soma B3 menos C5, soma B3 e comercial C5 e soma B3 2 pontos C5. Bem, pessoal, como ele quer somar todo esse intervalo de células, a B3, a B4, a B5, a C3, a C4 e a C5, se a gente for imaginar isso, ele quer, na verdade, somar um intervalo de células, que vai lá da célula B3 até a célula C5, passando por todas essas que estão entre elas. E dentro do Excel, o operador que indica intervalo é o 2 pontos. Observa, o operador de intervalo que produz uma referência para todas as células entre duas referências, incluindo estas duas referências, é o 2 pontos. Por isso que a gente diz o 2 pontos significa intervalo. Quando eu coloco 2 pontos, significa que eu quero ir de uma célula até a outra célula. Observa o exemplo prático da questão. Se eu usar o 2 pontos para referir todas essas células que ele pediu para somar, B3, B4, B5, C3, C4, C5, eu coloco igual soma, abre parênteses, B3, 2 pontos, C5. Isso significa que eu quero somar aqui da célula B3, que eu vou colocar aqui um pontinho na parte superior esquerda dessa célula B3, até, o 2 pontos significa até, então, até a célula C5, coluna C, linha 5, está aqui a célula C5, essa eu coloco um pontinho aqui na parte inferior direita, e agora eu vou ligar os pontos partindo de B3 até C5 e C5 até B3 na forma de um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo é o que ele vai somar. E observa que células entraram nesse retângulo que vai da célula B3 até a célula C5. Entrou B3, entrou B4 e entrou B5, exatamente como ele pediu, ó, B3, B4 e B5, B3, B4 e B5. E também entrou C3, C4 e C5, exatamente como ele pediu também, ó, C3, C4 e C5. Então, se eu colocar B3, 2 pontos C5, significa que eu quero somar lá da célula B3 até a célula C5 e todas que estão entre elas compreendidas esse intervalo, como bem descreveu essa alternativa que diz igual soma, abre parênteses, B3, 2 pontos C5. Claro que aí, aqui ele vai somar todos os valores que porventura existam nestas células. Então a resposta aqui para a questão, pessoal, correta é a letra E de Equador. Igual soma, abre parênteses, B3, 2 pontos C5, fecha parênteses. E de Equador a resposta correta. Não é o mais, porque o mais só somaria B3 mais C5. Não é o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula ele separa os argumentos e também somaria somente B3 e C5. Só essas duas seriam somadas com ponto e vírgula. O menos não, porque o menos faria uma subtração dentro da função soma, faria B3 menos C5. E também não é o E comercial, porque o E comercial é concatenação, ele só junta os valores da célula B3 e da célula C5, só junta os valores, porque o E comercial é concatenar. Então, para indicar intervalo de uma célula até a outra, como de B3 até B5, e todas que estão entre elas, de fato é resposta igual soma, abre parênteses, B3, 2 pontos, C5, aí da letra E de Equador, gabarito para essa questão. Certo, pessoal?